Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem de fé, aquilo que do Senhor nós temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia. O título da mensagem de hoje trata ali sobre para quem quer alcançar uma vida de fartura de suprimentos e assim também de abundância de recursos de sobra. O que uma pessoa deve fazer para ter fartura de suprimentos e recursos de sobra? Nós vamos aprender pela palavra um princípio que, se aplicado, ele muda a vida de uma pessoa completamente no nome de Jesus. Seja bem-vindo a esse momento de fé, vamos meditar junto e Deus vai nos iluminar e nos abençoar, se tão somente nós crermos e agirmos a fé. Amém? Aqui, começo da nossa mensagem, está em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Amém? No 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, meus irmãos? Então, o princípio aqui que vamos estudar é o princípio da primícia. Deus diz, o Espírito de Deus, ele nos convoca a honrá-lo em primeiro lugar, entregando os primeiros frutos nossos para Ele, entregando o nosso melhor para Deus, o melhor que somos e o melhor que temos para o Senhor. Ali diz, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Toda renda, todo recurso, todo lucro, todo ganho que nós alcançamos, a Bíblia Sagrada nos ensina que as primícias de todo ganho, de todo recurso, nós devemos entregar ao Senhor, ofertar ao Senhor, consagrar ao Senhor. Amém? Entregar na casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus. É uma questão de fé e obediência à palavra. É uma questão de considerar a Deus em primeiro lugar, verdadeiramente, na nossa vida. Obviamente que quando a pessoa ela tem o coração apegado aos bens, aos recursos, aquilo que ela tem, ela não vai aceitar, ela não vai admitir que ela tem que entregar os primeiros frutos para Deus, ela não vai aceitar a palavra. Ela vai criticar, ela vai atirar pedra, ela vai condenar, ela vai julgar, mas o coração vai estar fechado. Porém, quando uma pessoa ela tem um coração aberto para Deus, ela vai aceitar a palavra, ela vai entender o princípio e ela vai ser honrada. Amém? Porque quem Deus honra é aqueles que honram a Deus. Então, meus amigos, nós temos que aprender a honrar o Senhor, a dar crédito aos princípios da palavra de Deus, porque muitas das vezes, muitas pessoas se deixam levar pelos que os outros falam, mas ninguém vai pagar a conta dela, ninguém vai dar conta dela diante de Deus. Amigo, quando a gente dar atenção ao Senhor, obedecer o Senhor, Deus ele garante, ele promete. Ali o versículo 10 diz, e se encherão os teus celeiros. Não é o homem que está falando, não é uma igreja que está falando, é o próprio Deus, é a palavra do próprio Deus. Então, se esse princípio ele não fosse real, ele não acontecesse de fato na vida da pessoa que honra a Deus, o próprio Deus seria mentiroso.
Deus seria mentiroso, Deus seria falso, mas Deus não é. Ele é o Senhor da verdade, Ele é a própria verdade. Amém? Pai da mentira é que leva as pessoas a dar ouvidos ao que os outros falam e fechar os ouvidos ao que o Senhor da verdade Ele ensina. Porque uma vez que a pessoa abre o coração para Deus e obedece os princípios do reino de Deus, ela tem a honra, ela tem a bênção, ela tem a vida abundante que o Senhor Jesus, Ele veio trazer. Amém, meus irmãos? Ali diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Não é de uma maneira escassa, de uma maneira abundante. Aí diz, e transbordarão de mosto os teus lagares. O mosto é o suco da uva, é o suco que se extrai da uva. E lagares é o lugar na onde se realiza esse processo de tirar o suco da uva. Em outras palavras, vai se encher de mosto os lagares, significa que vai encher de recurso vai encher de resultado toda a nossa plantação. Toda a nossa plantação terão grandes resultados no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Palavra poderosa. Quando uma pessoa aprende o princípio da primícia, de entregar os primeiros frutos para Deus, de entregar o seu melhor para Deus, ela colhe de Deus uma bênção completamente diferente, uma bênção muito maior na vida dela. A bênção que traz ali a garantia, que vai se encher os teus celeiros. O que é ter os celeiros cheios? É ser uma pessoa, coberta de uma fartura de suprimento da parte de Deus. E o que é ali, ter muito mosto nos lagares? É ter muito resultado nas nossas plantações. Então, uma pessoa tem muita fartura, de suprimento de Deus na sua vida, quando ela aprende a praticar o princípio de entregar as suas primícias para Deus. E quando uma pessoa faz isso, ela tem também abundância de recursos, ela tem muitos resultados nas suas plantações, em nome do Senhor Jesus. Plantações em todo sentido, em todas as áreas da vida, em todos os setores também trabalhistas, amém? Em tudo nós plantamos, seja literalmente falando ou de uma maneira alegórica. Nós estamos fazendo uma plantação em tudo. E quando nós honramos o Senhor, entregamos as nossas primícias para o Senhor, nós teremos, Deus garante, recursos, muitos recursos de todas as nossas plantações. Amém? O que mais o Senhor fala sobre isso? Nós vamos ver ali no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o 5, que fala sobre a oferta de Caim e a de Abel. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela lhe concedeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um, a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias, dos primogênitos, diz ali, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Amém, meus irmãos? Palavra séria, palavra forte. A palavra do Senhor diz que 2 irmãos trouxeram suas ofertas para Deus. Um entregou uma oferta qualquer e o outro entregou a primícia daquilo que ele estava colhendo. Aquele que entregou a oferta qualquer, Deus não aceitou a oferta, Deus não atentou, aquela oferta não chamou a atenção de Deus. Por quê? Porque não havia o coração da pessoa naquela oferta. O coração da pessoa, do Caim, estava nos seus recursos, na sua plantação, mas não em Deus.
Mas Abel, ele entregou o primeiro fruto, o primogênito ali das ovelhas, do seu rebanho de ovelhas. Ele entregou o seu melhor para o Senhor. Ele demonstrou que o coração dele não estava naquilo, mas estava em Deus. E quando ele fez isso, ele teve a bênção. Deus honrou ele, Deus atentou para ele, Deus abençoou ele, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha a diferença de uma pessoa que entrega o melhor dela para Deus, entrega o próprio coração dela para Deus, e aquela outra que coloca o coração nos seus bens, seus recursos, nas coisas desta vida, mas não no Senhor. Quem coloca o coração em Deus tem a honra do Senhor. Quem coloca o coração nas coisas dessa vida acaba se frustrando, porque não tem próprio Deus consigo e a bênção do Senhor. Amigo, amiga, vamos colocar o coração no Senhor. Amém? O próprio Jesus também nos ensina, ali em Mateus capítulo 6, você pode meditar do 25, versículo 25 até o 33, mas nós vamos ver aqui apenas o versículo 33. Aqui Jesus, ele fala sobre as pessoas que andam ansiosas na vida, inquietas, desesperadas, as pessoas que não têm paz e sossego. Jesus, ele fala assim no capítulo 6, versículo 25, diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Então Jesus está tratando com pessoas que andam correndo atrás do vento, preocupada, ansiosa com as coisas dessa vida. Ele diz que esse não é o caminho para ter a bênção de Deus. Viver ansioso, viver preocupado, representa e revela que a pessoa não está colocando as primícias da sua vida na mão do Senhor. Ela está entregando as suas forças para correr atrás do vento, para correr atrás de bens, de dinheiro, de recursos, correr atrás das coisas passageiras dessa vida. Então a pessoa acaba entrando em uma situação até perigosa, porque atrai doenças. A pessoa viver ansiosa, viver preocupada, viver aflita, isso atrai coisas ruins para ela. Mas quando ela aprende a buscar a Deus, a sossegar, a descansar o coração em Deus, ela tem paz, ela tem sossego na vida dela. Mas ela tem mais ainda. O que Jesus falou? Lá no 33 ele diz: mas buscai o reino de Deus o reino de Deus e a sua justiça. Aliás, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. O Senhor, ele garantiu, além da pessoa ter paz e sossego, ela vai ver o Senhor acrescentando as demais coisas. Quando a pessoa aprende a buscar a Deus em primeiro lugar, a dedicar a sua energia, a sua juventude, as primícias da sua idade, que é a sua juventude, a sua disposição, mas também as primícias da sua velhice, que é a sua sabedoria, a sua experiência de vida. Quando nós aprendemos, independente do contexto que estamos vivendo, quando aprendemos a entregar o melhor de nós para Deus e o melhor que temos dedicar ao Senhor, Deus, ele garantiu, as demais coisas ele vai acrescentar. Não é o homem que fala, não é uma igreja que fala, é a Bíblia Sagrada, é a palavra do próprio Criador dos céus e da terra. E se isso não fosse verdade, Deus seria mentiroso, mas Deus não é. Deus é verdadeiro e a palavra dele, ela não cai por terra, ela se cumpre completamente na vida daqueles que creem no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para nós terminar, o Evangelho de João, capítulo 4, o próprio Jesus, ele vai mostrar aqui, no exemplo dele, acerca do princípio das primícias. O próprio Jesus, no ministério dele, no cumprimento do ministério dele, ele praticou o ato de cumprir o mandamento, o princípio das primícias. Por que falamos isso? João capítulo 4, versículo 31 a 34 diz: e entrando seus discípulos, lhe rogaram dizendo: Rabi, mestre, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Amém, meus irmãos? Olha que palavra poderosa. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós o exemplo. Ele praticou o princípio das primícias. Como assim? Ele tinha a sua natureza humana e obviamente ele tinha fome como qualquer outro ser humano, mas ele estava ali evangelizando a mulher samaritana, pregando o evangelho, anunciando que ele era a água viva, que se ela colocasse a fé nele, nunca mais ela teria sede espiritual. Então ele estava ganhando almas, pregando o evangelho. E quando os discípulos chegaram com mantimento físico, ofereceram para ele, ele disse: eu tenho outra comida, ou seja, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai. Eu coloco a vontade do Pai acima da minha vontade, da minha própria natureza, da minha própria carne, em nome de Jesus. Amém? Oh, meus irmãos, que palavra poderosa Jesus deixou para nós. Ele mostrou claramente o exemplo. Quando nós colocamos a nossa vida espiritual em primeiro lugar, antes da nossa vida terrena, da nossa vida humana, nós priorizamos a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, nós estamos entregando a nossa primícia espiritual para Deus. Quando nós priorizamos o evangelizar, ganhar almas, servir a Deus, do que servir a nós mesmos, nós estamos entregando uma primícia espiritual para o Senhor. E assim como nós vimos em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, quando nós honramos o Senhor, entregando a nossa primícia para Ele, nós teremos o quê? Nós teremos fartura de suprimento na nossa vida e teremos recurso transbordando, recurso de sobra. Teremos uma colheita muito grande de toda a nossa plantação. Irmãos, fico com essa mensagem do Senhor para a sua vida. Aprenda e pratique o princípio das primícias e você verá Deus te honrando, cumprindo a palavra dele na sua vida. Não vai pelos que os outros dizem, pelos comentários mundo afora, pelos comentários de internet, de pessoas que não querem nada com Deus. Siga a fé que Deus tem te dado na palavra dele. Honre ao Senhor e você será honrado hoje, amanhã e para todo sempre. Lembre, a porta estreita é apertado o caminho, mas são poucos que entram, mas ela conduz à salvação. A porta larga é fácil, é largo o caminho, muitos entram, mas conduz para a perdição. Entre pela porta estreita, vá na contramão do mundo, vá na obediência a Deus, viva a fé com intensidade, honre o Senhor e Ele vai te honrar hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe a todos com essa palavra, fique na fé cada vez mais e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.